Agora é oficial, Dani Alves não é mais jogador de São Paulo. Na última terça-feira, a rescisão do contrato do jogador foi publicado no BID da CBF e com isso ele está livre para assinar contrato com outro clube. Dani Alves tem 4 ofertas para seguir no futebol brasileiro. Flamengo, Fluminense, Internacional e Atlético Paranaense são os clubes onde o nome do lateral está sendo ventilado. Mas para que possa se manter em atividade, Dani Alves precisa fechar com algum clube até a próxima sexta-feira, data limite para inscrições no Brasileirão. Vale lembrar que o prazo para relacionar novos jogadores para a Copa do Brasil e Libertadores já acabou. O jogador entrou em acordo com o São Paulo na semana passada para encerrar o contrato antes do término, que era até o final de 2022. O São Paulo vai continuar pagando cerca de 400 mil mensais durante 5 anos para quitar a dívida com o jogador. Depois de voltado ao empréstimo junto a Goiás, o meia Charlio é uma incógnita no elenco do São Paulo. Aproveitado no primeiro semestre por Crespo após surpreender a comissão técnica nos treinos, o jogador formado na base da Chapecoense perdeu espaço e deixou de figurar até mesmo na lista de relacionados para os jogos. A última vez que Charlio entrou em campo foi na goleada sobre o modesto 4 de julho pela Copa do Brasil. O jogador, que chegou a recusar uma ida para o Vasco nas negociações que envolveram Benítez, já demonstrou por meio do seu staff não querer ficar no Brasil, uma vez que o São Paulo não dava sinais de o aproveitar pelo alto número de jogadores em sua posição. Esse cenário, contudo, pode ser alterado, já que o São Paulo perdeu o lateral direito Dani Alves e o setor se demonstra um dos mais frágeis da equipe. Orejuela e Igor Vinícius são os jogadores da posição, mas ambos não conseguiram agradar totalmente, e o jogador, que tem contrato até o ano que vem, pode ganhar novas chances na equipe. Foi o que aconteceu no último domingo contra o Atlético Goianiense. Apesar de ter entrado nos últimos minutos, Charlio substituiu Lisieiro e voltou a pisar no gramado com a camisa do São Paulo. Vale ressaltar que o meia teve uma boa passagem pelo Goiás jogando de lateral. Foram 15 partidas e 4 assistências. Menos de 4 meses depois da renovação de contrato com o São Paulo, João Rojas enfrenta uma situação adversa dentro do elenco. Com as chegadas de Caleri e Gabriel, o atacante perdeu espaço diante do excesso de estrangeiros e agora trabalha o lado físico para tentar recuperar sua condição antes do fim da temporada. Com um contrato até o fim deste ano, Rojas sequer foi relacionado para os jogos contra Fluminense, Fortaleza e Atlético Goianiense. Desde a semana passada, o atacante vem sofrendo com dores musculares e agora tenta voltar novamente a figurar como opção para o técnico Crespo. Na última segunda-feira, na reapresentação do São Paulo, Rojas trabalhou separadamente do restante do elenco. O atacante equatoriano fez uma atividade com os preparadores físicos para eliminar as dores. Com as novas contratações, o São Paulo chegou a 8 estrangeiros no elenco. Desse grupo, apenas 5 pode ser relacionado para as partidas do Brasileirão. Diante desse contexto, Rojas disputa espaço dentro do elenco do São Paulo. Primeiro, contudo, o atacante precisa recuperar a melhor forma física. O Conselho Deliberativo de São Paulo arquivou o processo de expulsão e garantiu a presença de Marco Aurélio Cunha no quadro de conselheiros vitalícios do clube. O pedido para a expulsão de Marco Aurélio Cunha saiu em junho. Luiz Fernando Rodrigues, sócio do São Paulo e procurador de Justiça, se apegou ao artigo 10 do Regimento Interno do novo Estatuto para processar MAC. Marco Aurélio Cunha assumiu o cargo de diretor executivo de futebol do Avaí em janeiro e permaneceu menos de 8 meses na função. O caso do diretor foi analisado pelo Conselho de Ética do São Paulo e seria julgado em julho, mas houve adiamento. Posteriormente, o Conselho e Marco Aurélio Cunha entraram em um entendimento e a possível expulsão do antigo dirigente do São Paulo saiu da pauta. Com o arquivamento do caso, o ex-dirigente afirmou
que havia se licenciado do posto antes de assumir o cargo no Avaí. No último domingo, a partida entre São Paulo e Atlético Goianiense, válida pelo Brasileirão, marcou a reestreia de Caleri com a camisa do São Paulo. Contudo, quem brilhou foi outro atacante argentino. Rigoni marcou um gol e foi fundamental na vitória por 2-1 no Morumbi. Em 24 partidas com a equipe, o jogador marcou 10 gols e deu passes para outros 5. Segundo dados do Footstars, Rigoni efetuou 46 chutes e acertou metade deles no alvo. Além disso, já deu 33 passes para finalização. O argentino chuta uma vez a cada 34 minutos em campo e participa de uma jogada de gol a cada 106 minutos. Em média, o atacante precisa de 4,6 finalizações para balançar as redes. Apesar da próxima temporada ainda estar distante, o São Paulo possui um alvo definido no mercado da bola. Isso porque Volpi vem sendo alvo de críticas, principalmente nas eliminações do clube na Copa do Brasil e na Libertadores. Nesse cenário, de acordo com o jornalista Samir Carvalho, 2 nomes se encontram no radar do São Paulo. Além de Ivan da Ponte Preta, que esteve cotado para chegar ao clube neste ano, Santos do Atlético Paranaense também é bem avaliado nos bastidores do clube. Recentemente, o arqueiro do Furacão foi campeão com o Brasil nos Jogos Olímpicos e também marcou presença com Tite na seleção principal. Porém, o jogador de 31 anos tem contrato até 2023 e possíveis negociações prometem apresentar dificuldades. Publicamente, o São Paulo fez questão de blindar Thiago Volpi e ressaltar a confiança no jogador. Sendo assim, a tendência é que a diretoria aguarde até o fim da temporada para realizar movimentos mais intensos. Mesmo assim, a tendência é que o titular ganhe um concorrente em 2022. O São Paulo precisa ter em cada posição 3 ou 2 jogadores como opção. Agora, isso nós iremos avaliar somente ano que vem. Temos ainda o Brasileirão e o Volpi tem a nossa confiança. O Perry é o seu reserva imediato. Todo bom jogador é monitorado. Goleiro, laterais, atacantes. Disse Casares em entrevista à Band.